professor Luiz Cláudio Ângelo é o convidado da nossa semana. Professor da Rede Pública do Rio de Janeiro, ele desenvolve um trabalho com seus alunos baseado em geografia e música a partir das canções do B-Rock brasileiro. Gente, vamos lá. Tenho aqui hoje um grande prazer de um colega, professor de geografia, que vem trazer a sua contribuição aqui para o nosso podcast. E vamos falar hoje de geografia e vamos falar de rock and roll. Professor Luiz Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite aí. Prazer estar aqui contigo, Alex. É isso aí. Luiz, vamos lá. Pensando na licenciatura, no magistério de geografia, a gente tem várias metodologias, várias contribuições para a gente sair daquela situação mais tradicional dentro da sala de aula, que é o escreve, copia, e tentando até mesmo motivar os alunos. E uma das formas que a gente já tem bastante tradicional é em relação à geografia e música. Isso está bem, não vou dizer que é frequente, mas tem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, e a gente sempre conhece um ou outro colega que trabalha com isso. Como é que você vê a questão do ensino da geografia e da música dentro da sala de aula? Rapaz, eu acho que o ensino como um todo, né? No caso da geografia, você tem aí uma grandeza de ritmos e de produções musicais que é tão interessante, que é tão múltiplo, e ao mesmo tempo a necessidade da gente inovar, né? Porque a aula de cuspigir já não dá mais, né? Aquela que a gente se acostumou, que a gente foi educado, aquilo já não funciona mais, né? Então tem que buscar aí uma mágica, uma inovação, uma forma diferente de continuar lá na labuta do dia a dia. E aí eu acho que música e geografia, casamento perfeito. E é interessante, né, que nos dias de hoje a gente fala muito em internet, em computadores e tudo mais. Você sabe muito bem que isso não é uma presença muito frequente em escolas de cidades pequenas, de lugares mais pobres. Muitas escolas do estado, do município, também não contam com esse recurso da internet. Então, de repente, você trazer a música, aquela gravação, eu acho que também ajuda a sair desse cuspigis que você falou, mesmo quando a gente não tem essa internet à nossa disposição, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Música realmente a gente sabe que tá presente. Acho que você falou de uma coisa interessante, é até o próprio tamanho do país, né? O país é muito grande, que tem uma grande diversidade cultural. Então a música tá ali representando cada uma dessas regiões e tudo mais. Mas eu sei que você tem um trabalho que é mais específico com a música, que é com o nosso querido rock and roll, e mais específico ainda do rock and roll de uma determinada época da história do país. Como é que, em primeiro lugar, antes de começar a falar de geografia e rock, eu queria que você contasse como é que nasceu, como é que surgiu em você esse desejo, essa vontade de trabalhar com rock and roll dentro do ensino da geografia? Bom, eu acho que primeiro tudo começa na fissura por música, né? Fissura por música, bitomaníaco desde os 8 anos de idade. E aí a gente vem ouvindo música a vida toda, e eu tive contato com músicos e com pessoas que trabalham, e eu sempre escuta de tudo, amplia seus horizontes, não fica preso num segmento. Primeiro ouve, depois chega à conclusão se gosta ou não. Então isso me deixou bem aberto, assim, bem curioso sobre diferentes ritmos musicais, né? Inclusive, um dado curioso é que todo mundo me associa ao rock, mas eu sou apaixonado pelos ritmos caribenhos, né? Reggae, ska, ragamuffin, um monte de coisa aí. Sou amarradão. Mas no final dos anos 80,
havia uma boate aqui no Rio de Janeiro chamada Crepúsculo de Cubatão, que foi um divisor de águas na minha vida. Sim. Ali, Saudoso, cara, né? ali, além de eu ouvir, era uma época pré-globalização, né? A internet ainda estava engatinhando. Então os DJs eram comissários de bordo que traziam sons especificamente da Inglaterra. Então eu estava assim no século XX, mas eu acho que eu já estava no século XXII, né? Metaforicamente falando. Crepúsculo tinha novidades, trazia novidades. Tinha novidade, né? Muito cara? interessante. E ao mesmo né? tempo está germinando no Brasil um fenômeno de massa conhecido como B-Rock. Tem os expoentes Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, né? E que no meu trabalho eu faço questão de frisar que eles são os expoentes, mas o fenômeno em si é muito maior, né? Tem uma infinidade de bandas que as pessoas não fazem nem ideia. Mas o barato, cara, é que eu estava ouvindo a Legião Urbana tocar na Rádio Fluminense, especificamente, né? 94,9 a maldita. Mas eu estava sentado do lado do Renato Rocha, numa boate que ainda se podia fumar. Eu fiquei impressionado com a quantidade de cigarro Marlboro que ele fumou, tomava caipirinha. Aí, numa outra noite, eu acabei conhecendo o Bombom, baixista do Ed Mota, que tinha tocado numa banda chamada Congo, e eles estouraram com o Manuel, e aí o Ed Mota convida todo mundo para a pizzaria Guanabara. Então, os caras que estavam fazendo o som que eu estava ali amarradão, ouvindo direto, eram os caras com que eu estava convivendo, né? Alguns mais próximos, outros distantes, mas estava todo mundo no mesmo ambiente. Então eu acho que isso tudo foi assim um start, né, um clique, e aí eu comecei a enveredar por esse caminho. Nessa época eu ainda estava me graduando em geografia. Perfeito, muito interessante. Você você viveu, foi personagem daquele momento, né? Pouco. Não acaba assim mesmo que eu também fui, né? Apesar de não conhecer tantas pessoas assim como você, mas a gente viu nascer isso aí, né? Vimos, né? Eram coisas assim inacreditáveis, de show do Legião Urbana no Circo Voador e relativamente vazio. Estava começando tudo isso, né? Apesar de ter sido um estouro, né? Eram pessoas acessíveis, vamos dizer assim, né? Sim. E era outro cenário, né, de noite. Eu ia pro Crepúsculo de Cubatão segunda-feira à noite, e estava lotado. Sim. Eu fui a show no Circo Voador terça-feira, Projeto Manifesta, Dorsal Atlântica, Black Future e uma terceira banda. Urge, uma banda que era do Pedro Luiz, que agora está com Pedro Luiz e a Parede. Isso, né? Isso. Muito interessante. E vamos lá, especificamente o rock dos anos 80? Como é que você vê esse movimento que é tão múltiplo e que muitas vezes acaba sendo reduzido a 3 ou 4 grandes bandas, né? Para gente que acompanhou, a multiplicidade realmente era muito grande. Mas como é que você vê isso? Eu acho que havia uma demanda, né? A gente estava saindo num contexto político, a gente estava saindo de uma ditadura militar, uma censura, e aí tem muita coisa que está represada na juventude. Há uma discussão aonde que começa o B-Rock, né, dos anos 80, porque você tem um rock no Brasil dos anos 70, né, o Terço, a Bolha, Mutantes. Você tem um rock no Brasil dos anos 60, e a discussão sobre quem é que gravou o primeiro rock no Brasil, que aí tem o Calbi Peixoto, tem uma sambista, que eu não me lembro o nome agora, tem os irmãos Campelo, e pelo que eu já pude averiguar, quem grava primeiro, mas é um intervalo de meses, é essa sambista. Mas, de uma forma geral, as pessoas dão o primeiro rock no Brasil para o Calbi Peixoto. Dizem que ele é o cara que gravou o primeiro rock no Brasil. Sim, sim. No caso dos anos 80, pessoal de Brasília, o pessoal em São Paulo e no Rio de Janeiro começa a tocar
essa questão da juventude está sempre se reunindo. Em Brasília você tem filhos de embaixadores, militares, que, de novo, fazem essa ponte entre o primeiro mundo, a Inglaterra e os Estados Unidos principalmente, e o Brasil, e na Inglaterra especificamente estoura o punk rock, né? Um dos nomes assim que todo mundo conhece é o Sex Pistols, né? The Clash. E aí o pessoal começa a tocar aqui, e aí junto com o punk rock tem o tal da faça você mesmo, né? Que é bem o lema do punk rock. E aí a juventude começa a enveredar por tocar, sem saber tocar. Tanto que tem a brincadeira que o Dado Villa-Lobos, no primeiro disco da Legião, só faz barulho, né? E só faz barulho mesmo, mas é bom pra caramba. Só que quem começa com B-Rock, na verdade, as pessoas nem associam muito ao rock, que é a Blitz, né? Sim, a Blitz. A Blitz. 82, por ali, que faz... eles vêm daquele grupo, as Trouble, trouxe o trombone, Circo Voador, que ainda ficava no arpoador. O primeiro baterista é o Lobão. Lobão, isso. Né, que sai um dia antes de fazer a capa do primeiro disco. Sim. Aí ninguém sabe que o Lobão estava ali. E a galera estava nessa onda de produção artística, liberdade, e o rock é isso, né? É liberdade, é rebeldia, é juventude, que não tem a ver com idade, tem a ver com espírito. Boa, interessante. Tem a ver com o espírito, não com a idade. Mas a idade é uma coisa que chama atenção, porque eram jovens, muito jovens mesmo. Jovens, né? 17, 18 anos. Uma coisa realmente impressionante. E como você colocou, nesse período de ditadura, eles vêm com um discurso que ia de encontro ao que as pessoas queriam falar, né? E eles estavam falando, mas através da música. Eles estavam cantando uma série de falas que estavam engasgadas durante esse tempo todo. Tudo reprimido, tudo represado. Inclusive a Plebe Rude, no terceiro disco, Nunca Fomos Tão Brasileiros, tem uma música chamada Censura. Unidade repressora oficial, a censura, a única entidade que ninguém censura. Então os caras estão dando porrada mesmo, estão batendo naquilo tudo que represou, naquilo tudo que travou, né, o desenvolvimento de uma cultura nacional. O pessoal vem contestando mesmo. E a gente também não pode deixar de falar que, se por um lado eles já tinham a condição de falar, porque nós já não vivíamos mais numa ditadura, mas por outro lado eles também foram perseguidos, e muito pelo lado das drogas, né? Você teve a prisão, o próprio Arnaldo Antunes, né? E outros. Lobão, né? Lobão. Aí, galera da 11. Que ele ficou preso lá em Bangu, né? Por conta das drogas. Tony Bellotto foi preso. Isso, exatamente. Arnaldo Antunes quiseram qualificar como traficante de drogas. Isso. E aí, no Cabeça de Dinossauro tem Polícia e outras músicas que vão cantando. No Cabeça de Dinossauro, inclusive, tem uma música que eu acho muito interessante, porque em toda a discografia do Titãs, o Charles Gavan, que eu acho um cara excepcional... Nossa, maravilhoso. Ele faz uma letra e uma música sozinho chamada Estado Violência. Estado Violência, exatamente. E ali ele fala sobre toda aquela perseguição aos Titãs, porque o Arnaldo Antunes deu 2 gramas de heroína para o Tony Bellotto, e aí foi preso, aí traficante, enfim. É interessante, né? Porque, quer dizer, acabou a ditadura, mas continuava uma certa perseguição, como acho que até o dia de hoje, não sei se hoje seriam tão explícito assim, de que eles queriam pegar os caras de alguma maneira. Né? Mas na verdade já tem alguns anos, mas não se esqueça que o Planet Hemp, depois, na década de 90, vai preso em Brasília, né? Por apologia... Sim. Enfim, o pessoal é massacrado, a classe artística toda se uniu aí para liberar. Os caras estão aí até hoje, agora lançaram um disco sensacional, Jardineiros. Vamos lá, Luiz, me conta, e conta aqui para a nossa galera, como é que é a tua prática em sala de aula, trazendo música para os teus alunos, para as tuas alunas? Como é que é isso? Eu quero ser lembrado como um professor que... Eu quero que o meu aluno diga para o filho dele, para o neto dele, que eu me amarrava na aula do Luiz Cláudio. Eu quero que o cara aprenda se divertindo, entendeu? Eu quero ver o aluno rindo, pesquisando, buscando o diferente, o novo. E aí eu tenho que me rebolar para ser exemplo, né?
como eu gosto muito de música, aí eu procuro fazer o link. Agora eu tento arranhar um contrabaixo, né? Estou tentando, sou perseverante, eu vou chegar lá. E eu levo o baixo para a sala, toco a música, para depois a gente começar a pegar o tema. São inúmeras músicas do B-Rock, porque eu faço o corte especificamente da produção dos anos 80. E aí eu pego inúmeras músicas para trabalhar diferentes temas da geografia. E aí você vê que o aluno também, eu acho que é interessante, o papel do professor é de criar, não num sentido forçado da palavra, mas num sentido bastante espontâneo. O aluno tem que admirar o professor dele. Eu acho que é por aí que o mestre inspira, né? Eu acho que o caminho é esse. E aí eu tento fazer o máximo possível dentro da minha natureza, das minhas limitações, para ser esse inspirador de novas gerações que estão vindo por aí, né? Mas explicitamente, como é que é a reação dos alunos? Porque é tal coisa, a gente que viveu isso aí tudo, né? Para a gente é uma coisa que esteve presente no nosso dia a dia e ainda hoje, décadas depois, a gente ainda acompanha, de vez em quando põe lá agora é Spotify, né? Mas bota lá um disquinho lá da época, né? Dos anos 80. Como é que os alunos, quando você vem com uma música da Plebe Hood da década de 80, como é que eles recebem isso em 2023, escutar a música dos anos 80? Como é que é? Porque esse papel é interessante, de você também ampliar o conhecimento do aluno no sentido da cultura, da música, não só para o que está sendo produzido nos dias de hoje, mas também para trás, né? Ele conhecer a história. Mas como é que eles reagem? Garotos, né? Você trabalha com ensino fundamental. Vai do ódio à idolatria, né? É mesmo, rapaz. Né? Cada um reage de um jeito. Então eu tenho experiências assim que... Uma das coisas que eu mais escuto é que eu tenho que escrever um livro. Porque é muita história. Mas eu estou achando que, na verdade, eu tenho que partir para um stand-up aí, né? Acho que vai ser mais imediato, instantâneo. Mas o seguinte, eu tenho pessoas... O que eu acho legal é quando chega um aluno de 11 anos de idade, que eu acabei de falar de rock inglês, por exemplo. Aí um garoto de 11 anos para na minha frente e pergunta se eu conheço Iron Maiden. Eu acho isso um barato, entendeu? Aí eu fico, nunca ouvi falar, conta aí. Tu não conhece Iron Maiden, né? Eu não vou cortar o barato do moleque lá, né? Deixa ele dar aula, né? Aí outro dia um garoto chegou para mim, professor, eu queria te dizer uma coisa. Eu me amarro nos Beatles. E é uma coisa interessante, rapaz. Como que os Beatles conseguem fazer renovação de clientela, de público, de fã, né? Eu acho, os Beatles têm 50 anos, agora... Foi 70, né, que eles acabaram, né? São 53 anos que eles interromperam os trabalhos, e assim, você tem garoto de 11 anos que realmente conhece Beatles, que curte o som, gosta. Mas eu também já tive, por exemplo, a minha primeira experiência com geografia e rock, na verdade foi com o blues do André Cristóvão, né? Genuíno Pedaço do Cristo. O Rio amanhece em pecado, deu na capa de tudo que é jornal. O Cristo sumiu do Corcovado e a manchete se espalhou da Rocinha até o Vidigal. Camelô vendendo adoidado, chaveiro de lasca de pedra, genuíno Pedaço do Cristo, não gasta, não suja, não quebra. Eu achei essa música, eu falei, caramba, eu tenho que levar isso para a sala de aula, que eu vou falar sobre geografia aí, né? Tirar o Cristo do Corcovado, que doideira, né? Mas quando eu botei a música para a menina aí, professor, lá vem você com as suas invencionices, a gente não está preocupado com isso, a gente não gosta de rock. Rapaz, aquilo foi Não foi uma reação esperada. Eu queria matar a menina, cara. Mas aí eu perseverei. E aí, passado agora alguns anos, ela me procura aí no Instagram. Aí, Luiz Cláudio, preciso te pedir desculpas. Eu hoje sou professora por causa daquela aula. Eu falei, estou no caminho certo. Ganhou, né? Ganhou, com certeza, com certeza. É uma coisa interessante, né? Porque quando a gente está falando de música, né? Mas o cerne do trabalho acaba sendo a letra, né?
Sim. Mas a melodia entra no sentido de ajudar a construir um ambiente mais lúdico para o aluno, né? E aí você vai, então, dissecando essa letra com eles. Eu acho um trabalho muito interessante, porque, às vezes, a pessoa gosta muito do ritmo, mas não se liga muito na letra e até sabe a letra, mas nunca parou para olhar, para ler, para entender o que está sendo dito, né? E você vem, então, com esse trabalho, né? Exatamente, a ideia é essa. Na verdade, eu acho que o jovem, especificamente agora, né, desses últimos tempos, as rádios quebraram. Né? Quando a gente era moleque, a gente tinha Transamérica, JBFM, Fluminense, Rádio Cidade, Antena 1, e cada uma com um segmento. Então você tinha a chance de ouvir tudo. Hoje em dia não é mais bem essa realidade. Quem tem acesso à internet tem aí as plataformas, enfim, mas a clientela de escola pública, né, ela não tem essa possibilidade, né, para todos. E já existe uma geração de 14, 15 anos que desconhece Cazuza, Renato Russo, não sabem mais quem é Cássia Eller, e não tem como negar a importância deles para a cultura e para a música, né, brasileira e até mundial. É por isso que esse teu trabalho é muito interessante, né, de fazer esse resgate também. Então, né? Na verdade, assim, você pegar, por exemplo, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Rapaz, você tem quantas aulas aí para você começar a trabalhar? Sim, sim. Você tem uma infinidade. Aí o que eu acho legal no trabalho em si é que eu não amarro ele dando um direcionamento para os meus colegas do que tem que fazer. Cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua percepção. De repente você vai escutar Teherã do Paralamas do Sucesso, do LP Selvagem, e o futuro que trará para as crianças que vão sempre estar brincando de soldados perto de corpos deitados que já não brincam mais, falando sobre a guerra Irã-Iraque. Você tem aqui no Rio de Janeiro uma banda chamada Lado B. Hoje eles vivem sem dinheiro, falam de tudo, fazem drama. Hoje eles vivem sem dinheiro, mas o apetite reclama. Já foram classe média, puderam aproveitar bem mais. Hoje não sabem o que são mais e ainda reclamam dos marginais. Então, você tem um monte de coisa. Super atual, inclusive, né? Rapaz, o B-Rock, se você começar a ouvir agora, você vai entender que eles fizeram as letras ontem. Basicamente, está aí. É interessante que você está falando aí da guerra. Eu usei muito a canção do Senhor da Guerra, né, do Legião. Sim. E eu vendo agora a guerra da Ucrânia e tudo mais, eu falei, puxa, se eu tivesse... Tá tudo lá. Tá tudo ali, né? São atualíssimas, né? Porque a situação realmente ainda não temos 50 anos depois, 40 anos depois, ainda temos a persistência de várias questões sociais, econômicas. A gente, né, o pessoal da geografia teve que embarcar aí no lance de globalização, e é difícil para o aluno de ensino fundamental, especificamente, entender globalização, porque ainda é muito subjetivo para eles, né? Mas aí você escuta Disneylândia dos Titãs. Filho de imigrante russo, casou-se com uma princesa judia na Argentina, e a música vai viajando pelo mundo todo. Ali você começa a mostrar para ele como é que funciona a globalização em determinados aspectos. Então, o que era subjetivo está ali, na mesa, se materializa. É só interpretar, né? É só ver o que tem ali por trás. Algumas vezes de maneira mais explícita, outras de maneira escancarada. Muito escancarada. Mas tem algumas subjetividades assim que vale a pena, com toda certeza. Você falou então da reação dos estudantes, né? Alunos e alunas com um certo espanto, mas eles acabam embarcando, né? Se amarram, no final se amarram, né? É evidente que eu também não estou aqui para ser a primeira unanimidade do planeta Terra, nem estou querendo, né? Mas assim, o saldo é positivo. Eu acho legal quando a internet é bacana, essas redes sociais, a minha é aberta por causa de alunos. Que é o seguinte, eu chego numa escola, o aluno me vem com o meu Instagram aberto e fala assim, por que tu tocou lá na outra escola e não toca aqui?
Então você vê que o cara está querendo mergulhar naquela onda também, né? Aí você faz lá o som com eles. Agora eu estou querendo criar um projeto em escola de fazer baixo e voz. Pegar o berroque, pegar alguns alunos que gostam de cantar e você não tem a menor ideia. Não, você é professor, você sabe disso. A quantidade de joias raras que só está faltando ser lapidado, cara. Tem muita gente muito boa, cheio de possibilidades para ser desenvolvidas, né? E como é que você vê, então, exatamente nesse contexto que você está falando, você acha que esse novo ensino médio, que tem os itinerários, as disciplinas eletivas, você acha que tem campo para se desenvolver com mais, vamos dizer, com um caráter mais institucional essa geografia, música, geografia e rock? Aí tem. Porque você fica mais livre, né? Para você ousar. Você já não está mais tão amarrado em orientações curriculares, um programa específico. Aí eu acho que dá para dar uma viajada legal. E uma viajada positiva, né? Uma viajada bem interessante. Bem melhor que aula de brigadeiro, né? Não tem nem o que discutir, né? Bom, vamos lá. Você falou da reação dos estudantes, mas vamos lá. E os colegas das escolas, quando veem você com um sonzinho lá tocando um rock, ou com o seu instrumento, com o seu contrabaixo tocando rock, qual é a reação dos colegas, professores e professoras, a essa forma, vamos dizer assim, diferente de trabalhar conteúdos? Rapaz, a nossa categoria é uma categoria que a gente estava falando agora há pouco tempo atrás, né? Eu vou para 30 anos de carreira e eu comecei ouvindo falar de valorização do professor e estou já pensando em aposentadoria e eu estou ainda ouvindo falar da valorização. Ela só não se materializou, infelizmente. Mas a nossa categoria é feita de pessoas sensacionais, né? E eles admiram. Apoiam? Não, muito mais do que apoiam, eles metem a mão na massa. Nossa, que coisa boa. Dá para fazer então um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar? Eu fiz um trabalho interdisciplinar em Angra dos Reis com uma professora chamada Lana Mara Massini sobre ditadura militar, rock and roll, geografia e literatura. Rapaz, eu tenho até hoje guardado o bilhete que um aluno me deu. Ele dizia que a gente tinha mudado a vida dele. Nessa época lá em Angra dos Reis, eu nunca vi isso na minha vida, em 30 anos de carreira, convivendo com centenas de professores. Eu vi alunos de outras escolas pedirem para assistir a nossa aula como ouvinte. Isso no ensino médio, tá? No ensino médio, em 1990, lá vai, sim, sei lá, 97, 98. Eram aqueles CIEPs que as portas de trás abrem. Uhum. As portas tinham que ser abertas para a gente pegar mais cadeira para os alunos assistirem a aula. Alunos de outras escolas ouviam os relatos dos alunos da nossa escola e vinham para assistir a aula. Então, eu, por exemplo, sou preguiçoso com recursos digitais. Eu tenho professores aí, eu lembro assim de 2 nomes agora, seria o Marcos Andrade e o Silvestre. Pô, baixa isso para mim, faz isso para mim. Na verdade, eu sou o idealizador, né? Eu gosto de dar ideia e botar o pessoal para meter a mão na massa. Os meus colegas são sensacionais nessa. E acaba que também, de uma certa forma, vira referência para eles. Sim. Tenho certeza disso. E a direção das escolas? Coordenação, orientação? Como é que eles... Carta branca para você? Cara, eu nunca ouvi... Não estou fazendo bajulação nem puxa-saquismo, não. Eu nunca ouvi uma única crítica, uma única restrição, uma única negação. Eu nunca ouvi nenhum tipo de indireta, de comentário malicioso. Muito pelo contrário, eu tenho um apoio, uma aceitação que é bonito pra caramba, porque você vê que as pessoas... Elas estão vendo a qualidade do seu trabalho, o entusiasmo do seu trabalho, a seriedade. E deve escutar fatalmente um feedback dos alunos elogiando, curtindo, né? Perfeito. E os responsáveis? Os pais e mães responsáveis dos alunos? Você chegou a ter já algum tipo de retorno deles? Eu tenho retorno de... O que mais acontece,
E não acontece em pequena escala, não, tá? Os caras vão na escola para ver a tua cara. Porque eu já tive relatos assim, eu precisava te ver, professor, porque lá em casa Luiz Cláudio é falado a cada 10 minutos. Então eu queria ver aquela cara do Luiz Cláudio. É muito comum isso, né? Impressionante, né? E você vê que o cara já chega com admiração. Sim. Muitos pedem obrigado. Pô, obrigado, você está transformando a vida do meu filho. Com certeza. Eu já tive pai de aluno, eu toco bateria quando quiser. Vai sair uma bandinha aí, quem sabe? Vai sair. Muito bom, muito bom. Bom, e ampliando e pensando até em futuro mesmo, né? Você sabe que tem uma ligação muito forte do rock and roll com uma postura, vamos dizer assim, mais agressiva, mais contestatória, né? E ampliando isso, pensando num universo que não vem exatamente do mainstream, mas pensando numa cultura alternativa, numa cultura popular, e aí extravasando, é claro, a questão do rock and roll nos dias de hoje. Como é que você vê isso? Você acha que essas outras expressões culturais também podem trabalhar em parceria com a geografia para o ensino? Olha, ano passado eu fui convidado por eu já te falei, né? Você sabe bem disso. Eu toco baixo, que não é tão baixo assim, os vizinhos reclamam pra caramba. Outro dia eu fui multado lá no condomínio, 6 horas da manhã, eu tava extrapolando. Agora eu tô dando uma segurada na hora. Mas vocês estão reclamando menos à medida que você vai tocando melhor ou não? Não, aquela reclamação de quem gosta, né? Mas é que tem que dar aquela espetada em você, né? Pô, se liga aí, são 6 horas da manhã. Eu acordo cedo pra caramba. E acordo na fissura de tocar, que depois eu vou trabalhar o dia inteiro, então eu tenho, né? Agora eu tô tocando com o amplificador desligado. É uma frustração, mas tudo bem. Eu só não vou me render, né? Esses movimentos, né, de cultura mais populares, olha, como você vê isso? Então, eu tinha me esquecido aqui do que eu queria falar, mas ano passado eu fui convidado por uma professora que estava fazendo uma peça de teatro, uma professora fantástica, Vânia Rocha, falando sobre multiverso. Então, ela resolveu sonorizar a peça e eu simulei com baixo o som do trem. Então você vê que tudo se encaixa. Eu já consegui fazer aulas usando música com o pessoal de história, de língua portuguesa. Eu já vi o pessoal de artes, eu já vi pessoal de inglês. Você quer ensinar inglês para um aluno de 6º ano? Toca Hello Goodbye dos Beatles, cara. You say yes, I say no. You say I say go, go. Né? Tá ali, você começa. Então eu acho que realmente é um caminho interessantíssimo e muito valioso, muito rico. Eu acho que eu diria até que seria o futuro da educação de uma certa forma. Não tem como ficar distanciado, né, do povo, né, da população, das suas expressões, né? E não tem o funk tem muita coisa interessante. Sim. Que pode ser trabalhado também. E né? aí você vê que a gente falou de música e teatro, mas você pode agregar cinema, você pode agregar, por exemplo, a capoeira, cara. Sim, sim. Eu trabalhei com um professor de história, professor Luiz Sérgio. Ele fez a tese de mestrado e de doutorado dele em cima da capoeira. E é um universo riquíssimo, inclusive para ensinar história, né? Sim, só para acrescentar aí, você vê o movimento Mangue Beat agora, né? O rock and roll, ele é do Centro-Sul. Cara, mas você não tem mais como abrir mão do Mangue Beat. Chico Sainz, Nação Zumbi, Fred 04, mais um monte de banda que tem por lá, né? Que aí ela incorpora frevo, maracatu, outros ritmos nordestinos, não tão nordestinos assim. Então você vai ampliar. É exatamente o que você estava falando uma hora comigo, essa questão do país é muito grande. Você consegue abraçar o Brasil, o país inteiro, as culturas inteiras, as diferenças regionais inteiras, você consegue juntar tudo. Então um garoto que nunca vai em Pernambuco, mas ele se apodera do território, do espaço, do lugar de Pernambuco, por causa do movimento, por causa do sotaque do Chico Sainz. É interessantíssimo. E com um discurso que, por mais que em determinados momentos tenha uma coisa de local, regional, né, do homem guabiru, do catador de caranguejo, mas aquela mensagem é nacional.
né? É até planetária. Talvez sim. Da desigualdade social, do distanciamento, da exclusão. São processos e fenômenos que perpassam e... Rapaz, posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. A profundidade dessa frase, ela é revolucionária, né? Sim. E aí, esse trabalho que você faz, eu acho que é importantíssimo de trabalhar com a letra para mostrar o que está explícito e o que está implícito por ali. E isso é importante para um garoto para uma garota de 12, 13, 14, 15 anos, né? De se ligar um pouco mais no discurso, né? E aí, você está desenvolvendo leitura, você está desenvolvendo pesquisa, você está desenvolvendo uma coisa que as pessoas estão perdendo agora, que é a capacidade do parar para ouvir. Tem muita coisa que você está trabalhando, isso aí, que está ali escondidinho, mas está ali. Então, para alguns mais conservadores, mais caretas, o cara está indo para a sala de aula para ficar brincando, para ficar assim... Bom, pensa o que você quiser, né? As pessoas são livres para pensarem como quiserem, mas tem muita coisa que está envolvida ali, que quem também abraça o projeto, se envolve, percebe. E tem alguns que talvez, pelas razões deles, que eu não estou nem preocupado nem de tentar entender, né? Acham que é papo furado, mas está tranquilo, vamos lá. Resistência, né? Resistência. E é interessante que você fala de música, mas isso também serve para literatura, isso também serve para o cinema, né, para o audiovisual. Quer dizer, você tem várias produções que estão aí. Se você tem um interesse, e não é só de geografia, claro, pode ser um professor de história, enfim, de outra área, mas no caso específico da geografia, que é o nosso foco, eu acho que você falou uma coisa interessante, do perseverar, né? Talvez o início seja mais difícil, mais complicado, mas se você gosta, né, e se você vê ali uma oportunidade, em frente, né? E que acaba também virando referência e exemplo para as gerações que estão vindo aí, perseverar. Sim. Porque hoje em dia, né, a modernidade líquida, tudo muito passageiro, tudo muito rápido, tudo é intenso, mas ao mesmo tempo se desfaz, e aí a perseverança contesta isso. E o resultado aparece, né? Aparece. Como você falou, né? Eu também trabalhei com música e era uma coisa assim meio... Havia uma certa resistência, inclusive interna da minha parte, de, poxa, será que vai ser legal? Será que não vai? Será que eu estou perdendo tempo da minha aula com isso? E eu fui em frente, né? Fui adiante, e é interessante, hoje encontro alunos de décadas atrás que vêm falar, poxa, eu lembro das suas aulas, tinham música e tudo mais. Eles não vão esquecer. Eles não vão esquecer, Eles não vão esquecer. E outra coisa interessante, eu já tive como é que eu vou chamar? Novas bandas, né? A gente tenta ir acompanhando, né, os movimentos, se atualizando, né? E tal, mas não dá, né? É muita coisa, né? Muita coisa, e com pouco tempo, por causa de muito trabalho, outras questões. Mas os alunos até podem também, mas os alunos trazem sons exatamente maravilhosos pra gente que a gente nunca ouviu. Tem uma banda aí, rapaz, é uma pena que eu não consigo lembrar, é Júpiter alguma coisa. O garoto chega pra mim, professor, vou te mandar uma música que é a tua cara. Aí eu fiquei assim, pô, moleque tem 12 anos, que música que ele vai me mandar que é a minha cara, que não é aquilo que eu estou acostumado a ouvir, né? Aí, obviamente, como eu te falei no passado, eu ouvi um amigo, né, um DJ muito conhecido aqui no Rio, pô, cara, ouve de tudo, abre a tua mente, expande teus horizontes. Aí eu fui ouvir, pô, mó sonsaço, rapaz, mó sonsaço. No outro dia tu chega pro aluno, porra, cara, manda mais, porque aquilo ali foi maneiro. Ali, aquele aluno já é teu. Pronto. Aquele aluno já é teu, a tua revolução você já fez. Já fez, exatamente. E acabou também trazendo novas ferramentas para você, retroalimentando. Acaba com aquela relação de que é o professor que ensina, né? Isso, Paulo Freire, exatamente, puro, né? Na essência, né? Isso aí. Gente, o papo está maravilhoso, a gente vai parando por aqui. Eu tenho certeza que mais na frente a gente vai voltar para conversar, continuar essa conversa, porque muita coisa que a gente gostaria de falar acabou que não deu tempo, o tempo é curto, mas eu queria agradecer enormemente a tua disposição de participar aqui com a gente, e vou encerrando aqui dando um grande abraço para o meu amigo Luiz Cláudio. Bom,
Eu também aqui só posso te agradecer porque você é um dos maiores entusiastas do meu trabalho, né? A gente já fala sobre ele, já troca ideia há bastante tempo. E esse trabalho basicamente é a pesquisa da minha vida. Então, quem quiser me convidar para qualquer lugar, eu tô topando. Isso é importante, eu adoro, né? Ter essa troca, né, de alguém que trabalha com isso há muito tempo, né? É importante. Eu falo com prazer, estou saindo daqui de alma lavada. Só posso te agradecer, meu camarada. Grande abraço pra gente. É isso aí, valeu. Chegamos ao fim de mais uma jornada do Radar Geográfico. Espero que tenham apreciado esse passeio pela geografia. É hora de ouvir vocês, nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Envie sua pergunta, sua sugestão, seus comentários, pois assim, a sua participação ajuda a construir esse podcast. Até a próxima semana, onde em uma nova entrevista continuaremos a descobrir a geografia que se faz a cada dia em diferentes lugares. Até breve!